Está no ar mais um Viver Plenamente. E a data de novembro que a gente vai abrir este programa é alusiva ao dia 5 de novembro, Dia do Profissional de Letras, e dia 12 de novembro, Dia do Psicopedagogo. E eu tenho uma convidada comigo muito especial. O nome dela, Noeli Isabel Denegre Silva, conhecida carinhosamente por Belinha, pela família e por alguns alunos também. Sejas bem-vinda ao Viver Plenamente. Obrigada, é um prazer estar aqui representando os professores de língua portuguesa. E a Noeli é uma pessoa inquieta, simpática, está acostumada a trabalhar com o público em geral. Agora está envolvida com o show de talentos do programa da maioridade da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. E hoje ela vai conversar conosco e falar um pouquinho da trajetória dela como professora e como também psicopedagoga. Esse tempo todo, esses quantos anos de sala de aula, Noeli? 41. 41 anos Dos de sala 3 de aula. turnos, manhã, tarde e noite. Você nasceu em Rolante, veio para Novo Hamburgo com 7 anos, sétima filha de uma família de origem italiana. Conta para nós essa história, como é que foi a tua chegada em Novo Hamburgo? Vamos começar lá do início. Pois é. A chegada em Novo Hamburgo foi assim uma casualidade, nada muito programado, porque aconteceu uma tragédia, na verdade, porque houve uma enchente em 1965 em Rolante, em Alto Riozinho. Nós tínhamos moinho e serraria e também plantações, gado. E como uma noite houve assim, como dizem agora, né, uma catástrofe natural, a chuva foi empoçando água na nascente do Rio dos Sinos. E aquela água veio de roldão, devastando tudo, levou famílias, casas e acabou destruindo nossas plantações, levou o gado, levou o moinho, levou a serraria e meu pai e meus irmãos tiveram que reconstruir tudo. E assim que eles conseguiram reconstruir, nós viemos para Novo Hamburgo. E eu era criança. E como é que foi para ti chegar em Novo Hamburgo, numa região que era de alemães e vocês eram italianos no meio de alemães, né, de imigrantes? Chegou em Novo Hamburgo e se deparou em qual bairro? Qual é que era a realidade que tu te deparaste quando chegou aqui? Bom, eu nasci em Rolante, que era uma terra de origem alemã. E eu era assim, bem branquinha, clarinha, né? E eu vim parar no bairro Primavera, que eles chamavam, a Rua Oswaldo Cruz, que eles chamavam de Rua da Limpeza. Por que Rua da Limpeza? É importante a gente remontar essa história de Novo Hamburgo. É que lá moravam as pessoas que trabalhavam e recolhiam o lixo da cidade de Novo Hamburgo e levavam para lá para fazer limpeza de Novo Hamburgo. Hoje é o melhor bairro que tem para viver. Inclusive o bairro chique, que é o Altos do Primavera, fica lá. E eu não troco por bairro nenhum. Então foi o bairro onde tu chegou e onde eu você cheguei, eu continua a a ficar, residir. porque é maravilhoso morar lá. Por muitos anos foi muito segregado, mas é um lugar muito bom de se ver. E eu moro no alto, maravilhoso. Clima de serra. E como é que foi a questão da tua entrada no curso de letras? Na verdade, começa um pouquinho antes, né? Começa com o teu antigo ensino médio, que na época era ginásio, né? Que chamava. Não, assim, na época, eu sou do tempo do ginásio. Tinha que fazer até quarta, quinta série, fazer o exame de admissão, que era praticamente um vestibular, a gente criança, porque toda a cidade tinha que fazer esse concurso. E quem conseguisse ser selecionado pelas melhores notas, conseguia uma vaga na escola estadual 25 de julho, que na época era tipo liberato. Tinha a prova de seleção para entrar. Prova de seleção. Pouquíssimas pessoas conseguiam. Na minha escola tinha 2 turmas de 30 alunos e só 3 foram aprovados. E, então era uma façanha. Assim como era uma façanha passar depois para o segundo grau, que correspondia ao científico ou clássico, na época. Daí, quando eu terminei o ginásio, já tinha curso técnico. Daí eu fiz tradutor e intérprete, fiz inglês, português e inglês, porque na época havia muitas empresas calçadistas e exportação. A FENAC, na época. E, então,
precisavam de técnicos para trabalhar nas exportadoras como tradutores e também para receber o pessoal que vinha de fora e para trabalhar nas empresas fazendo esse trabalho. E muitos colegas foram trabalhar e viajaram o mundo todo assim que terminaram o curso. E após o curso de tradutor e intérprete, então, tem a tua entrada no curso de letras, na Unicinos, isso? Que ano era isto? Em 72. E como é que foi cursar uma faculdade naquela época? Muito difícil. Por quê? Porque tinha que trabalhar para pagar o curso, passar no vestibular. E como eu já casei logo em 75, quando eu terminei o técnico, trabalhar, estudar e logo dar conta de tudo isso era complicado. E em seguida, 5 anos depois de casada, eu tive a primeira filha. E isso era uma coisa muito boa, mas também era complicado, porque dar conta do trabalho. Eu tinha uma família muito bacana, que me ajudou muito, a minha mãe ajudou a cuidar das 2 filhas. Eu tive uma rede de apoio ótima. Apoio dos irmãos, das cunhadas, da minha mãe, principalmente, e de uma irmã que sempre me ajudou. E isso foi essencial para eu poder estudar com tranquilidade e também trabalhar. Então, eu tenho essa gratidão eterna. Dentro do curso de letras, né, como é que foi a questão depois de entrada no mercado de trabalho? Você já trabalhava como professora, dava aula, já lecionava, inclusive dentro da área de inglês e o curso de letras, isto? Assim que eu entrei na faculdade, Já teve a fazendo o básico, oportunidade? já me chamaram para trabalhar, porque faltavam profissionais nesta área. E como eu tinha acabado de sair do curso de tradutor, porque nós tínhamos aulas de inglês, 5 períodos por dia, praticamente, gramática, fala, tudo. Eu já fui lecionar para o 2º grau direto, no básico da universidade. E já saí lecionando. Uma menina, praticamente, de 19 anos. 19 anos já estava em sala de aula. E os meus alunos eram de noite. Tinha aluno com 37, eles olhavam para mim e eu não conseguia nem fazer o recreio, porque eles queriam saber como é que uma menina tão novinha já estava em sala de aula. Já estava dando aula para eles, no 2º grau já. Tem uma curiosidade aí bacana também, né? O Rodrigão, nosso diretor aqui da Vale TV, foi teu aluno. Conta essa história para nós. Isso já foi bem depois. Porque depois dessa época, meu marido foi transferido para Palmeiras das Missões, a gente voltou, eu fui trabalhar no Pio 12. Depois do Pio 12, eu fui chamada na fundação, fui indicada, porque era com a escola particular. Então, teve todo um tempo assim. E enquanto eu estava estudando, eu trabalhei em escolas particulares, ótimas. Fiz muitos amigos, muito bom de trabalhar, muitas oportunidades, eu sempre tive excelentes colegas, são meus amigos até hoje, nós temos grupos de passeio, de tudo. E depois que eu me formei, eu fui trabalhar na Escola do Estado. Eu fiz concurso, logo fui chamada, trabalhei no 25, onde eu fui aluna, e aí eu tive a oportunidade de ser professora de grandes personalidades de Novo Hamburgo, né? Com certeza. Assim também em todas as escolas. E essa é uma qualidade minha, que eu tenho o maior prazer de encontrar, e quando eu tenho notícias dos alunos, ex-alunos, que eles estão bem. O bem que significa estar rico, mas estarem bem posicionados na vida, serem cidadãos do bem, é uma realização. Isso é a tua maior realização como professora? Com certeza. Até essa semana, conversando com meu marido, eu perguntei para ele o que ele achava de bom assim, na minha pessoa. Ele disse que a maior qualidade era essa, que sempre que eu sabia de algum ex-aluno, tinha notícias de como eles estavam bem na vida, ou eu sabia da vida deles, que eles estavam bem, eu me realizava, ficava feliz, e é verdade. E o olho brilha, né? O olho brilha, sempre. E dentro dessa realidade escolar, professora Noeli,
Como é que é a questão? Vamos falar um pouquinho, né? Qual é a diferença hoje, ou como é que é a tua visão, por exemplo, em trabalhar dentro de uma escola municipal, numa escola estadual e numa escola particular? Porque às vezes tem diferença também até na questão de recursos, antigamente era mais difícil ainda. Como é que foi toda essa tua trajetória e como é que você diferenciaria a questão de um trabalho dentro de uma escola municipal, numa estadual e numa rede particular? Bom, eu trabalhei em escolas particulares há 40 anos, 35 anos atrás. Foi uma ótima experiência. Tínhamos todos os recursos à nossa disposição, incentivo para trabalhar tudo que quiséssemos, criatividade, usar os recursos da escola, tudo que se quisesse fazer, incentivado, os pais colaboravam, todas as necessidades, tudo que o professor quisesse criar era sempre bem-vindo. Todas as inovações, sempre, em qualquer escola. No estado a gente tem também bastante coleguismo, todos são muito bons colegas, muita liberdade para trabalhar, excelente. Liberdade de autonomia para criar. Autonomia, liberdade, e infelizmente não se tem muitos recursos. Essa parte é muito deficitária. E no município não se tem muita liberdade para trabalhar. Por quê? É lamentável. Às vezes até tem recursos, mas é muito chefe. E mais chefe que índio. E muito difícil, às vezes fica muito limitada a questão muito de criar. limitada, E isso aí eu achei muito complicado. Dentro das tuas experiências, então, lastimável. Seria esta a realidade. E essa é a realidade. E em termos de educação pública em geral, falando em termos macro, né, em nível de Rio Grande do Sul e Brasil, quais os maiores desafios que os professores, principalmente de ensino público, enfrentam neste momento? É a questão material, em todos os sentidos. Salário, recursos? Recursos nas escolas, falta recursos, precariedade e a questão salarial. Não estou aqui fazendo reivindicação, estou comentando um fato, o que faz com que o trabalho do professor fique deficitário. O professor precisa trabalhar muitas horas, fica super esgotado, corre de uma escola para outra para poder se manter a família. Não consegue dar conta, muitas vezes, de todo o trabalho como gostaria. Não consegue se atualizar como gostaria também. E deixa a desejar por esse motivo. Mas, em geral, tem boa formação, tem muito boa vontade, tem vocação. O que atrapalha é essa questão salarial e a má vontade do governo, porque investe em muitas outras coisas e falam quando vão se eleger, e quando chega na hora do vamos ver, a área da educação fica deficitária, em todos os setores, assim, material, salarial, e esquecem. Daí, quando tem eleição, é o que está na boca do candidato. É uma coisa lamentável. Vamos segurar por aí, né? E depois vamos buscar um pouquinho das imagens lá de antigamente para a gente contar e remontar um pouquinho da tua história também. Essa parte é boa. Dentro da escola pública. Segura aí, não sai daí, a gente volta em seguidinha com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Admas Filho 5114, Sala 804, Instagram @jessica.knevitz. Na
Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje. É uma alusivo ao Dia do Profissional de Letras e ao Dia do Psicopedagogo. Eu estou conversando com a professora Noeli Denegre, conhecida por Belinha, carinhosamente por alguns alunos e pela família. Professora Noeli, nós estávamos falando sobre a realidade do professor, principalmente da questão da educação pública, que faltam recursos, às vezes o salário é escasso, enfim, falta maiores incentivos, muitas vezes até para o professor buscar uma formação maior. Hoje, como é que você entende a questão, assim, como é que era na tua época? Muitas vezes o professor, e hoje a gente ainda vê isso, professores trabalhando manhã, tarde e noite, se desdobrando em 2, 3 turnos para dar conta de salário, de casa, de família, de sustento, investimento também na questão de formação, entre outros. Como é que tu vê, muitas vezes, essa sobrecarga de trabalho? Bastante estressante. Eu fiz isso durante todo o tempo da minha vida e ainda tinha loja. Tu teve também, um período que tu participaste do comércio, chegou a ter loja de calçados. Loja de calçados, bolsas. Outra época nós tivemos lotérica. E aí tinha o problema todo de assaltos, que a gente acabou se desfazendo pela insegurança. Impossível, não queria correr risco para a família. É lamentável tudo isso, mas eu sempre continuei lecionando porque eu gosto. Porque é o que tu nasceu para fazer. Eu acho que foi isso. Quando me perguntavam assim, que eu fazia trabalhos, perguntava para os alunos, o que vocês querem ser quando crescer? Aí eu fazia trabalhos assim, de incentivo, de vocação, e aí eu brincava com eles. Quando eles me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu dizia, eu quero ser advogado, que eu achava bonito, aquela postura toda. Eu até cheguei a fazer algumas cadeiras de direito, mas acabei optando pela licenciatura. Eu dizia assim, eu quero ser grande, mas não deu certo, então fui estudar. Foi uma grande professora também. Professora Noeli, e dentro da questão de letras, com o tempo você fez especialização em psicopedagogia. Eu acho bem importante a gente tocar nesse assunto também, porque eu acredito que o que tenha te inspirado seja a questão de inclusão. E acho que a gente pode falar, inclusive, da história do teu pai. Foi a questão da inclusão, porque eu via muitas crianças com muitas necessidades e muitas vezes a gente não tinha para quem pedir ajuda e mesmo que eu pesquisasse, fizesse muitos cursos de especialização, cursos menores, porque eu sempre fiz, atualizei, mesmo agora que eu já estou aposentada, eu ainda faço pela internet, por minha conta, porque eu gosto de estudar, gosto de ler. Eu baixo livros pela internet e leio, além de ter uma boa biblioteca em casa. Eu fiz psicopedagogia não pelo fato de abrir um consultório, coisa assim, na época, mas para atender essas necessidades dentro da sala de aula. Desde a questão da deficiência física até a questão da deficiência da criança que tinha dificuldade de aprendizado. Mais pelo aprendizado, até. Sim. Porque deficiência física nunca impediu o meu pai, que não conseguia movimentar o braço direito, pelo contrário, ele tinha letra muito mais bonita que a minha, com o braço esquerdo. E inteligência fora do normal, que ele foi um homem que criou 7 filhos, tinha comércio, a minha mãe sempre ajudou. Ela era o braço direito dele. Ele criou 7 filhos, ele progrediu e deixou todo mundo bem, inclusive com herança para cada um. Então, eu acho uma pessoa
muito bem resolvida. Muito à frente do tempo dele, inclusive, Muito né? a tempo, Porque ele muito não à tinha a frente. movimentação de praticamente todo o braço direito e E- tinha um problema Por na quê? perna direita. Porque na época que ele era bebê, ele teve a tal febre espanhola, que agora foi a Covid. Que é uma E variante. ele sobreviveu. Sim. Então, foi uma pessoa assim que... E mesmo com tudo isso, Se não impediu superou. ele de ser a pessoa que ele era e Nunca ser um impediu. empresário e comerciante. Sim. Ok. Vamos dar uma olhadinha nas imagens de apoio. Bruno, conseguiu posicionar aí? Tá. Estamos sem retorno hoje, mas ela pode ir olhando por aqui. Quem são essas pessoas queridíssimas aqui pela comunidade? Minhas amigas lá do Leopoldão, muito queridas. Leopoldo Petri, Escola Estadual. Agora Ayrton Senna, lá de Santo Afonso, todas umas amadas, nosso grupo. Ok, vamos para a segunda imagem. As queridas amigas e colegas lá do Pio 12. Nós temos um grupo que ainda se encontra para trocar abraços e lembranças. E experiências. Experiências, o pessoal da Afonso Pena. Agora que já as é o meninas município. de camisa azul, por favor. Essas são as professoras do município. Não, são todos. Só Todos? que elas eram da equipe que nós tínhamos Feira de Ciências. E aí eu fui convidada para fazer a avaliação dos alunos. Eu já tinha me aposentado. Aqui, continuou então fazendo a avaliação, como avaliadora, Como professora avaliadora, avaliadora depois de convidada. aposentada. E aqui é o grupo lá do Pio 12, nos jantares de encontros do pessoal. Muito bom. Aqui, que foto é essa? É na noite da minha formatura, eu e a Aline, que tinha 2 aninhos, eu fiz na minha casa assim, um jantar. Então, gente, aqui no meio da entrevista agora eu vou dar um spoiler. Ela é minha mãe, psicopedagoga, inspiradora e sempre ensinou que educação era a fonte para que a gente tivesse conhecimento e progredir na vida. Sim. Essa aqui é da formatura dela, que eu pude participar ainda como pequenininha. Essa pequenininha ali sou eu. Sim. Quantos anos atrás? Ui, Que ano foi a tua formatura? 41. 41 anos atrás, eu tinha 2 anos. Sim. Mas eu trabalhei antes de me formar, porque assim que eu entrei na universidade eu já estava lecionando. Foto seguinte, o pessoal togado de roxinho ali com a Ali, faixa. todos que estavam se formando na parte de cima, todos na época, né, em 86, e na parte de baixo só o pessoal de curso de letras. Que Mas bacana. era curso presencial, não é como agora, EAD. Naquela época nem tinha Nem esse tinha, tipo de e tecnologia, nem né? aceitavam. E Aqui, aqui, o que algumas coisas que eu encontrei na minha De caixinha recordações de alunos, as é. cartinhas As carinhosas as que chegavam para a turminhas. prof. Muito bom. Essa turmona aqui, quem Isso aí foi uma gincana que o pessoal da terceira idade fez. Uma gincana agora há pouco tempo lá, acho que foi na FENAC, não. Foi no Parcão. No Parcão. Essa turmona aqui, então, é o pessoal no Parcão, numa gincana do município. Esse aí já foi. Essa aqui é Essa aqui é das- de outra escola, da Afonso Passa da Pena. camiseta azul para a próxima. Afonso Pena, as gurias umas queridas também. Lá eu Aqui fiz... é do município de Novo Hamburgo. aí Daí eu a gente não fiz- está falando de estado nem de Essa é particular. do município. Aí eu fiz cinema em sala de aula, com a ajuda das colegas. Nós formamos uma equipe, os professores de artes, de educação física, de todas as áreas, e fizemos um grupo e apresentamos No show de talentos da escola. não só no show de talentos, mas também quando teve a apresentação na FENAC E demais. e demais. Ok. Saiu até no NH. Vamos passando. Aqui tem uma foto da Florentina e do Tiririca. Me conta essa história aqui. É que assim, eu sempre pedia que os alunos fizessem apresentações. Aí tinha a Semana da Criança e a Semana do Dia do Professor. Eu convidei minhas colegas, vamos nós apresentar para eles, porque eu sempre peço que eles apresentem. Então, vamos nós fazer o show para eles. E aí, quem se habilita? Eu disse, eu faço a Florentina. E eu disse, eu faço Tiririca. A baixinha sou eu. Então, a baixinha de camiseta de calça vermelha aqui é tu fazendo Tiririca e a Eu de outra é a Tiririca. Marisa fazendo a Florentina. A Florentina e o Tiririca. E aí Essa foi aqui, o passeio da turma da lá estátua. do Petri. É a cidade de Pedra, ali na Serra. Um lugar, sugiro, passeio maravilhoso. Qual é a cidade? Parece que é Nova Petrópolis, uma coisa assim. E essa Aqui, foi a primeira. esse chalezinho. Isso aqui é importante a gente colocar.
quem lembra da história, né, o pessoal mais das antigas, coisas assim, eu escuto muito essas histórias de como é que era antigamente estudar no interior do estado. E era conhecida por brisoletas, isso? Essa aqui, então, é uma das escolas que ainda tem montada, que é uma das brisoletas, onde que eu era estudei. Levar o ensino, então, para a educação rural, na época em que você era criança, isso? Perto da casa do meu pai, eu acho que até nas terras do meu pai. E aí que eu botava os amiguinhos que vinham lá no armazém do pai comprar nas latinhas de tinta Renner, né? Já tinha. Vou pedir um dinheirinho pela propaganda. Eu colocava as crianças e dava aula para eles. Eu tinha acho que uns 4, 5 aninhos. E aqui... Aqui, quando tu virou garota da sorte, conta essa história. Isso aqui foi uma parte da época de empresária lotérica. Isso. Aí, junto com as queridas funcionárias e as filhas, aqui no centro de Novo Hamburgo, quando veio o Caminhão da Sorte. Aí fizemos, então, o sorteio da Mega Sena. Sorteio da Mega Sena. E aqui, por último, então, vamos falar um pouquinho desse projeto que você faz parte e integra no momento. Aqui é o Pilates da terceira idade. As moças com a bolinha na mão aqui é o Pilates da terceira idade da terceira idade no bairro Primavera. E todo mundo com as bolinhas dos netos ali fazendo. Coitadas das crianças. Noeli, então conta para nós agora, né, saindo aqui das imagens, né, qual é esse projeto que você tem agora com o pessoal da terceira idade? O que vai ser feito lá na Aliança? Que dia que vai ser e o que tem preparado para o pessoal? Das 8 às 12h30, a apresentação do show de talentos. Não posso falar o que é, porque é surpresa. Então... Tem uma surpresa aguardando por todos. Que dia mesmo? 24 de novembro, 24 de manhã, uma sexta-feira. Dentro da Aliança Sociedade. No teatro. Vai ser aberto ao público? Parece que sim. Então, não sei se cabe todo mundo, porque só os grupos já tem bastante. Bastante gente participando. Muito bom. Ok. E dentro dessa tua trajetória toda, né? Vamos falar um pouquinho assim desses diversos cargos e diversos movimentos que tu fizeste social, inclusive pela questão da inclusão. O que foi que a gente pode deixar, né, falando em termos de professor e da história, né, tua de carreira, como é que a gente poderia criar, né, ou poderia deixar uma mensagem para as pessoas que nos assistem de casa hoje? Estudem, porque o estudo, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de vocês. É isso. Estudar é uma coisa pessoal. Ninguém pode fazer por nós e nem tirar de nós. Perfeito. Parabéns, então, pelo teu trabalho, pela tua trajetória toda. Obrigada por ter vindo ao Viver Plenamente de hoje, dividir parte da minha história também com o público que nos assiste de casa. Vamos deixar um beijo, então, para o Henrique, para o netinho dela, meu sobrinho querido. Só um pouquinho. Eu que agradeço a oportunidade, porque nada melhor do que ter uma homenagem em vida. Isso é uma gratidão. E muito obrigada também. Um abraço para o Rodrigão. Que foi teu aluninho. Meu aluninho. Na época ele era teu aluninho, ele já era grandão, assim. Ele sempre foi grande. Sempre foi grande. Então tá bem. Vamos deixar um beijo então para o diretor Rodrigão Stephens. E para todos os outros que foram meus alunos, todos eles sempre foram os mais bonitos da escola, os mais inteligentes, os mais queridos. Isso aí, obrigada. Tá bem, um beijo então para o pessoal de casa, para a família. E os amigos, ex-colegas, todos. E o Viver Plenamente de hoje fica por aqui, até o próximo.